porque nós ainda temos ainda conteúdo, né, do trabalho infantil, né? Depois nós temos o trabalho infanto-juvenil, mas dá certo. Mas nós temos que ver, né? Eu passei para vocês a atividade. Eu não passou nada, não. Teve a correção do livro. Não, a correção dos livros, mas eu encerrei nas. Eu vou até olhar, conferir aqui, porque nem eu me lembro, gente. É tanta da coisa que eu juro para vocês que eu não lembro realmente o que foi que eu passei na última vez. Sei que eu corrigi lá, né? Foi de 16/10 a última aula. Passei até a 122, certo? Passei a página até a 122. Na 123 ainda continua, certo? Mas ainda bem que as atividades são coisas poucas, né? As de hoje, principalmente, tá? Então, vamos lá. Leia a parte 2 da história, certo? Página 123, tá, gente? Do livro de ética. E até a 122 eu corrigi, tá? Lá na escola, tá? Ah, o livro de ética, assim, é bom por quê? Porque são coisas pessoais, né? E também não condiz tanto, né? Mas tem coisas que a gente precisa saber, tá bom? Então, leia a parte 2, a segunda parte, né, da história, Os Pequenos Trabalhadores do Brasil. Criança trabalhando é contra a lei. Isso todo mundo já sabe, né? Ninguém quer uma criança trabalhando, até porque a gente tem que ter também os direitos, né? Do jeito que nós temos direito, nós também temos deveres. Então, a gente tem que ter o direito de, quem é criança, de lazer, né? Aqueles direitos que a gente sempre estuda, né? Eu já falei a página, tá? Mas eu vou repetir, página 123. Criança trabalhando é contra a lei. Para vivermos em uma sociedade, temos de respeitar as leis que tratam dos direitos e dos deveres das pessoas. Talvez você não saiba, mas as crianças também têm suas leis escritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele garante a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças, certo? E dos adolescentes. O trabalho infantil, ele é proibido pelo ECA, que é, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só a partir de 14 anos a criança pode ter uma ocupação como aprendiz, desde que ela continue o quê? A ir para a escola, né? E tenha condições adequadas no aprendizado dessa profissão. Tia, mas o que é que diz o ECA, né? Que é esse estatuto? No Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito que são deveres da família, da comunidade e do Estado garantir às crianças e aos adolescentes os direitos à vida, à saúde, direito da saúde, todo mundo tem, né? Ao lazer, certo? À alimentação, certo? Principalmente a alimentação saudável, à cultura, ao respeito, à dignidade, à liberdade. Claro que toda criança tem direito de ser livre, né? Assim, na medida do possível. A convivência familiar e comunitária. A convivência familiar, quando ele fala, é você conviver bem com a família, né? E conviver também com a comunidade, certo? A educação, principalmente, né? E a capacitação profissional, certo? Porque quando você se torna um adolescente, você tem a necessidade de ser capacitado para o mundo afora, certo, gente? Então, muitas questões a se trabalhar no Estatuto da Criança. Na página 124, ele continua. Criança tem o direito de quê? De brincar, de dar opinião. Não é porque é criança que a gente não pode aceitar uma opinião, certo? De se divertir, de procurar ajuda, de participar de participar e entre outros, né? N direitos que a criança tem. Né? É proibido por lei, né? Você tratar a criança com ofender a criança, maltratar, certo? Entre outras proibições, né? Digamos assim, certo? Aqui ele fala sobre o Bolsa Escola. Bolsa Escola, gente, é um programa que ajuda muitas pessoas, certo?
Existem alguns projetos, como o chamado Bolsa Escola, eles oferecem, né, dinheiro para que as famílias pobres não coloquem seus filhos para trabalhar. É pouco, mas pelo menos para não ficar com tanta fome, certo? E assim, para que eles não coloquem os seus filhos para trabalhar e os mantenham estudando, né? Até porque o Bolsa Escola funciona dessa maneira, através, né, do estudo. Teve presença, tem o Bolsa Escola. Não teve, o governo corta, né? Apesar disso, o número de crianças que puderam largar o trabalho e passar a usar o lápis e a borracha é muito pequeno, né? Até porque os pais visam outra coisa. Só um instantinho, viu, Alonso? Fala já. Estou terminando aqui. Se compararmos a quantidade de meninos e meninas que ainda sofrem no campo, certo, gente? É imenso, tá? É preciso fazer mais, tá bom? É bastante preciso. Vai, Alonso, fala aí, amor, rapidinho. Tia, o que significa bolsa nesse sentido aí? Como é? Eu não entendi. O que significa bolsa nesse sentido? Bolsa Família, como ele fala aí, gente, é o seguinte: Bolsa Família é uma ajuda que o governo dá para que as crianças não possam trabalhar. Quando ele fala uma bolsa, quer dizer que ele dá uma quantia em valor para aquela família, de acordo com o total de crianças. Né? Se eu não me engano, é R$ 130 por cada criança. Antes, né? Que agora está funcionando através do auxílio emergencial, né? Mas parece que é R$ 130 por criança, né? Aí aquela casa que tem uma carrada de criança tem um dinheirinho até bom, mas mesmo assim ainda deixa a criança passar fome. Porque o governo, ele disponibiliza o Bolsa Família, gente, e o Bolsa Escola, né? No caso aqui é o Bolsa Escola, certo? Que é para a criança estudar, ter a frequência e receber aquela gratificação, digamos, no mês, né? Porque você sabe que eu e vocês sabem que com R$ 130 não dá para criar uma criança, né, gente? É muito pouco, mas dá para ajudar, certo? Funciona dessa maneira, ok? Quer falar, Renan? Pode falar. É, e no Bolsa Família, se uma família tivesse uma criança, quanto é que eles recebem? Porque cada criança são R$ 130, e se tiver só uma criança. Se tivesse uma criança, pronto. Aí se tiver só uma criança, é só aquele valor, certo? Que é de acordo com a quantidade de crianças. Quem tem uma reca de filho tem, né? Claro que ele não vai dar, por exemplo, tem uma pessoa que tem 5 filhos, ele não vai dar R$ 130 para cada 5 filhos, ele ajusta um valor, certo, para aquela pessoa receber. Agora, para quem tem só uma criança, é R$ 130. Daí vocês imaginam, né, gente? Porque vocês sabem que hoje tudo tá caro, né? O quilo de arroz, gente, quase R$ 6. Aí fica impossível da pessoa poder comer, né? Café caro, tudo tá caro. A única coisa que tá mais em conta que não aumentou de preço foi o cuscuz, né? Que é o que muita gente passa com o cuscuz, né? Por conta disso, certo? Mas muito caro, gente. O arroz tá muito caro em todo canto, certo? É ouro. Arroz é ouro. Antigamente era o feijão, agora é o arroz. Eu nunca pensei que o arroz fosse subir tanto, né? Mas assim, como eu falei para vocês, o governo ele dá esse auxílio emergencial que está dando agora por conta da pandemia, certo? Mas ele deu essa quantia de dinheiro e tira da gente também da mesma maneira, viu? Não se preocupem que ele tira, todo mundo paga, até quem não recebeu vai pagar, porque ele já está aumentando aí, né? Os impostos, todos os impostos, aumenta tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar, certo? Bom, gente, aqui tem a continuidade, né, da atividade, certo? Na questão 1, ele pergunta o que significa a sigla ECA, né? Todo mundo já sabe, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Na 2, dentre os direitos garantidos pelo ECA e apontados pelo texto, escolha 6 que você julgue mais importante e diga o porquê. Então, você vai escolher 6, certo? E colocar a sua justificativa. Aqui na página 123, ele te deu vários, né? Vários
direitos, né? Saúde, a vida, o lazer, a alimentação. Você escolhe apenas 6 e vai dizer o porquê, certo? Na questão 3, ele diz qual a função do ECA na sociedade brasileira. Você vai dizer qual é, para que é que ele funciona. Lá no texto também diz. 4, a partir de que idade e como o adolescente pode trabalhar no Brasil por lei. A gente também já falou sobre isso, né? Que tem aqui a parte dos 14 anos, né? Que eles podem, né, ter trabalhar como aprendiz, certo? 5. Vamos ler este cordel sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e discutir sobre ele. Cordel do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou contar para vocês o que deixou tão contente todo o nosso país. Porém, especialmente a quem é a todo instante um público tão importante, criança e adolescente. Quando no ano 90, julho, convém ressaltar, o governo federal resolveu sancionar o Estatuto por lei, que muito serviu de lei para nos auxiliar. Antes dos anos 90, lembram bem as entidades e toda a população as reais dificuldades para crianças e adolescentes, em especial carente de família de verdade. E após ser sancionada, pouca gente acreditou que fosse posta em prática, mas tanto se lutou. Agora temos a lei, e então, amigos, sei que a espera terminou. Certo? Vocês sabem, é igual ao auxílio emergencial, foi uma lei que foi sancionada, né, pelo presidente, e nesse momento de pandemia ajudou a muitas pessoas, porque, tia, muitas pessoas, gente, ficaram desempregadas por conta desse auxílio, por conta dessa pandemia, né? Muitas empresas fecharam, e não tinha como funcionar, não estava tendo lucro, certo? E, claro que automaticamente teria que fechar, né, gente? Infelizmente, não tem como ficar funcionando, né, pagando funcionários sem ter lucro, sem ter retorno, né? Então, as empresas teriam que fechar, tiveram que demitir os seus funcionários. E através disso, muita gente ficou sem emprego, muita gente passou fome, né? E com o auxílio emergencial, que nem todas as pessoas conseguiram, né? Ajudou bastante, certo? Muito, muito mesmo. Ajudou bastante as pessoas a não passarem necessidades, né? Pelo menos para dar um pontapé inicial na comida, né? Na energia, na água que tudo necessita. Claro que tinham pessoas, né, como vocês sabem, tinham pessoas que estavam utilizando, né, para outras coisas, mas enfim, aí é de cada pessoa. Na página 126 ele continua, tá? Só sabe o valor do ECA quem vivia a perecer, a busca de um auxílio para poder se defender. Sem ele, o público em questão vivia sem solução, sem saber o que fazer. Mas para afirmar o ECA, não fora tão fácil, não. Movimentos sociais, lutando, deram-se as mãos. E juntos com a sociedade, defendendo tal idade, conseguiram esta ação. Por isso, esse público-alvo tem muito a comemorar. Também todo o segmento que esteve a lutar. Não só no 13 de julho podemos mostrar orgulho, pois o ECA aqui está. Mas é inútil, amigos, se ficarmos todos sós, tentando fazer cumpri-lo, temos que juntar a nossa voz. Sempre que alguém precisar, deve o ECA apresentar para se desatar os nós. Certo? Aí aqui ele diz, transcreva a estrofe do cordel que mais chamou a sua atenção e diga o porquê. Vocês transcrevem aí a estrofe, né? E digam o porquê. Não precisa também escrever exageradamente, não, tá? 6. Hoje em dia, mesmo com o ECA, todas as crianças e adolescentes do Brasil têm seus direitos respeitados. Por quê? Né? Leia este poema. Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. E carvoeiro! E vão tocando os animais com um relho enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aninhagem é toda remendada, os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com os gemidos. E carvoeiro,
Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. Madrugada ingênua parece feita para eles, pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvorinhos, e trabalhais como se brincasseis. Ê, carvoeiro! Quando voltam, vem mordendo num pão encarvoado, encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. A. De que o poema trata? B. Que as crianças carvoeiras fazem? C. Que o texto, Os Pequenos Trabalhadores do Brasil, lido na página 117, tem em comum, né? Tem de semelhante com esse texto, certo? Aí vocês irão falar, tá bom? Ok? Pronto. Aqui, na página 128, ele continua, né, com o trabalho infanto-juvenil no Brasil. Esse aqui já é menor, viu, gente? São, assim, essas questões aqui anteriores, certo? Elas também não são questão muito grande, tá? Que dá para fazer de boa. Já esse daqui é mais desenho, ó. Tem para vocês pesquisarem, outros para vocês marcarem, tá? Não é também tão exagerado. Sim, gente, eu necessito passar, como eu já falei, né? Mas assim, ó, não é obrigado vocês fazerem tudo hoje, não, certo? Tem um final de semana aí pela frente, tá? Porque só vocês têm até outra sexta-feira para me entregar essas atividades. Então, não precisa extraviar os dedos aí fazendo essas atividades tudo hoje, não, tá bom? Vocês podem fazer devagar, ok? Página 128, o trabalho infanto-juvenil no Brasil, né? Para começar, a gente precisa ter atenção aqui nesses dados, né? Conheça as principais atividades em que as crianças e adolescentes estão inseridos. Nós temos a região norte, a região nordeste, região centro-oeste, a região sul e a região sudeste. Aqui ele vai falar nas atividades em que as crianças e os adolescentes estão inseridos, certo? Na região norte, agropecuária, extrativismo vegetal, madeireiras, comércio, garimpo, prostituição. Eu acho que a prostituição ela está presente em todas as regiões. Pesca, turismo e serviço doméstico. Na região nordeste, atividades agrícolas, serviços domésticos, comércio ambulante, turismo. Olha aí a prostituição de novo, lá na região nordeste. E a pesca de caranguejos. Região centro-oeste, carvão vegetal, agropecuária, extrativismo mineral, comércio ambulante e catação de lixo. Aqui não tem, né, a prostituição, mas eu creio que já existe, né, nessa época. Na região sul, temos a agropecuária, certo? Trabalho doméstico. Trabalho doméstico, gente, entre crianças é muito comum, né, porque tem crianças que precisam trabalhar em casas, né, de famílias, fazendo limpezas, esse tipo de coisa, para poder também ganhar alguma coisa e se manter, né, comer para não passar fome, né. Então, aqui na região sul, temos a agropecuária, que está presente em todos, praticamente também, trabalho doméstico, extrativismo mineral, na indústria de couro e calçados, móveis, comércio ambulante, catação de papéis e lixo. A gente também vê muito, né? Catação de papel e lixo, certo? Na região nordeste, eu já li, né? A região nordeste, falta só a região sudeste. Atividades agrícolas, comércio ambulante, catação de lixo, certo? Produção de roupas. Produção de roupas são as fábricas, né? Vocês sabem que as fábricas, elas nos... tem, no caso aqui na nossa cidade, né? Tem muita gente que vive, né, do trabalho de fábricas, né? De confecção, de produção de roupas. Seja ela jeans ou modinha. Mas que muitas pessoas, né, que ganham seu salário por mês através de fábricas de produção de roupas, né? Construção civil, olha aí a prostituição novamente, e de serviços domésticos, certo? Assim, aqui, gente, são trabalhos de crianças e adolescentes nessas regiões, tá? São atividades que crianças e adolescentes estão inseridos, viu? Não é os adultos, não.
Claro que os adultos, eles vão passando de pai para filho. Aquele adulto que não tem condição de dar uma vida melhor para o filho, ele insere os seus filhos nessas atividades aqui, certo? E começa bem cedinho, viu, gente? Bem cedinho as crianças começam a trabalhar, certo? A entrar nesse mercado por conta da precisão e da necessidade de se alimentar e de se manter, claro, né? Pronto. Aqui nas atividades, questão 1, ele diz assim: quais os trabalhos que crianças e adolescentes realizam na região onde você vive? Aqui, na nossa cidade. Quais são os trabalhos? Aí vocês vão dizer, né? Que a gente sabe que nós temos muitas crianças aí pedindo esmola, certo? Fazendo de tudo possível para poder comer. 2, e você, que acha a respeito do trabalho infantil? Dê sua opinião. Você vai dizer o que é que você acha, né? Se você gosta, se você não gosta, qual é os contras que você tem. Na 3 é só para você relacionar palavras as afirmativas correspondentes. A, diálogo. B, justiça. C, solidariedade. E D, respeito. Aí você vai, né, ler aqui as alternativas e vai relacionar uma com a outra. 4, você sabia que até recentemente era extremamente normal as crianças trabalharem em roçados, fábricas e outros ofícios? Isso mesmo, gente, era normal, viu? Depois foi que foi surgindo, né, as leis. Pesquise uma profissão que no passado era comum empregar crianças. Faça um breve relatório sobre sua pesquisa em seu caderno e leiam em sala de aula. Pronto. O que é que eu vou dizer para vocês? Vocês não têm a necessidade de fazer esse relatório não, tá? Para não ficar muito extensa a atividade. Vocês pesquisem só o nome da profissão. Aí vocês podem até colocar aí mesmo, no lado do livro de vocês. Não tem necessidade de fazer esse relatório, até porque a gente não vai ter tempo para ler os relatórios em sala de aula. Então, para melhorar e amenizar mais a atividade de vocês, vou fazer isso. Vocês pesquisem só o nome de uma profissão, certo? Coloca aqui de lado mesmo, não precisa fazer no caderno, tá bom? Na 130 é só para pesquisar, certo? Pesquisar em revistas, jornais, na internet, figuras que mostrem o trabalho. Vocês irão montar esse painel, certo? Só de imagens. Na 6, faça uma interpretação da letra da música e escreva abaixo. Criança não trabalha. Lá de Arnaldo Antunes, né, da palavra cantada. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, guitarra, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, taque da areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel e papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Certo? Tudo que ele fala aqui, gente, é infância, certo? É infância. É tudo que vocês precisam, né? Tem brincadeiras aqui que eu nem conheço. Como, por exemplo, essa pula-sela. Eu nunca brinquei, né? Banho de rio. Né? Tem muitas crianças que nunca tiveram prazer de tomar Eu banho no nunca rio. tomei banho de rio, tia. Eu já até entrei, né? Só para botar os pés, porque até hoje, desse tamanho, não aprendi a nadar. E tenho medo. Só de açude, tia. Pois é. Tia, Aí vocês vão fazer a interpretação. Oi. aqui no final aqui da criança não trabalha, a musiquinha. Ah, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, um prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, É. 10, comer pastéis. desse jeito aí mesmo. Tem a música aí mesmo, viu? Pois é, gente. Então, assim, aí vocês fazem só uma interpretaçãozinha básica, certo? Eu tô diminuindo, né?
pedindo para vocês não escreverem tanto, tá? Que é justamente para não ficar muito. Eu sei que é muito, fica meio, digamos que, como é que diz? Muito cansativo, certo, gente? Mas é como eu falei, não tem a necessidade de vocês fazerem tudo de uma vez, não, tá? Vocês têm até a outra semana para me entregar, porque eu sei que é muita coisa, eu tenho consciência, mas a gente necessita terminar, tá bom? Então, por isso que a tia tá colocando essas atividades para vocês, tá bom? Ok? Entendido, né? Alguma dúvida, gente? Já falta 1 minuto. Não, tia. Não, tia. Tia, que nem a tia Oi. disse no teatro que era normal crianças trabalharem, né? Ei, Oi? A tia não disse na 4 que antigamente era normal as crianças trabalharem, né? É, O meu pai, ele sempre, quando ele voltava do voo, sempre dizia assim, ó, ou você vai para a escola, ou você vai ir pro roçado mais ir. O pai sempre escolhia ir para a escola. Quando ele voltava da escola, aí o pai ficava até tarde mais no voo, nos bichos ajudando no voo. eu Isso sei. é um pouquinho, certo? ô É, tia. é desse jeito mesmo, viu? Oi. A tia pode me dizer até aonde as páginas? É até aonde? Eu tô colocando lá no Google Sala de Aula, né? Mas assim, é da página 124 até a 127 e da 129 até a 131, né? Vai ser dessa maneira que eu tô falando para vocês. É muita coisa, viu, gente? Mas vocês não precisam fazer exagerado, respostas exageradas, e não precisam fazer tudo de uma vez só, tá bom? Ok? Então, assim, né? Já são 8h30, né? Vocês vão ter um tempinho aí agora. A tia também, né? Descansar aqui, porque eu falei demais, certo? E daqui a pouco estaremos de volta aqui, né? Vocês com outro professor e a tia também, tá? Então, desde já eu desejo para vocês um ótimo dia, tá? Beijos, abraços e até quarta-feira. Tchau! Tchau. Tchau, tia. Adeus. Até a próxima. Tchau, tia. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Adeus.